A luz em Azeroth nem sempre foi uma arma. Antes da Primeira Guerra, ela era um instrumento de cura, uma filosofia de paz praticada pelos clérigos da Abadia de Vila do Norte. Mas quando as defesas de Vento Bravo ruíram perante a brutalidade da antiga Horda, uma verdade amarga se impôs. A fé por si só não bloqueia a lâmina do machado. Foi diante das cinzas dos reinos humanos que o arcebispo Alonso Faol percebeu a necessidade de uma nova ordem. Ele entendeu que Azeroth não precisava mais apenas de sacerdotes que curassem os feridos, mas de guerreiros que pudessem defender a própria história. Nos solos sagrados de Lordaeron, Faol fundou a Ordem dos Cavaleiros do Punho de Prata. Ele escolheu a dedo os primeiros 5 paladinos, homens como Dathrohan, Tirion, Turalyon, Gavinhad e o lendário Uther, o Arauto da Luz. Eles foram ungidos não para buscar a glória, mas para personificar as 3 virtudes fundamentais: o respeito, a tenacidade e a compaixão. Revestido com armaduras de placa e martelos de guerra imbuídos com a energia sagrada, pela primeira vez a luz caminhava no campo de batalha com uma força avassaladora de retribuição. Os Cavaleiros do Punho de Prata fizeram sua primeira aparição durante a Batalha de Eira dos Montes, onde cavalgaram através das linhas da Aliança, sua presença inspirando esperança e coragem. Eles usaram a luz para curar os feridos e levar a fé aos corações amedrontados, e quando enfrentaram os Cavaleiros da Morte da Horda, usaram seus poderes sagrados na forma de ondas de luz branca flamejante que se espalhavam, derrubando os cadáveres humanos reanimados e dissipando a névoa corruptora dos Cavaleiros da Morte. Durante a Segunda Guerra, os Paladinos tornaram-se o escudo intransponível da Aliança de Lordaeron. Onde a escuridão se espalhava, o Punho de Prata brilhava. Sob a liderança do general Anduin Lothar e mais tarde de Turalyon, a Ordem provou o seu valor absoluto. Foi na icônica Batalha da Montanha Rocha Negra que a lenda se consolidou. Foi o jovem paladino Turalyon quem ergueu a espada estilhaçada de seu comandante, canalizando a luz com uma pureza nunca antes vista. Ele cegou as hordas invasoras e prendeu o chefe guerreiro Ogrim Martelo da Perdição. Com a vitória, a Ordem espalhou-se por Azeroth. Tornaram-se então os paladinos os guardiões da civilização, os juízes e os protetores de um mundo devastado. Mas o ápice de sua força também pavimentaria o caminho para sua maior tragédia. Nenhum império cai sem que suas próprias fundações fraquejem. O declínio do Punho de Prata não veio de um inimigo externo, mas de um aprendiz promissor, Arthas Menethil, o príncipe herdeiro de Lordaeron, treinado pelo próprio Uther. Diante da terrível escolha de ver seu povo transformado em escravos do flagelo, a tenacidade de Arthas distorceu-se em fanatismo. Ele destituiu Uther, deixando a Ordem para trás, e marchou para a escuridão. O golpe de misericórdia aconteceu quando Arthas, retornando de Nortúndria como um cavaleiro da morte, com suas próprias mãos assassinou seu mentor, Uther o Arauto da Luz, e profanou seu reino. O Punho de Prata foi então despedaçado. Das cinzas da Ordem original, o fanatismo deu origem à Cruzada Escarlate, paladinos cegados pelo ódio, que viam heresia em qualquer um que respirasse. O retorno triunfal dos paladinos ao centro da história de Azeroth aconteceu nas escadarias da Capela da Esperança da Luz, quando o flagelo marchou para erradicar os defensores do mundo. O Grão-Lorde Tirion Fordring assumiu o controle da crematória, purificando a lendária lâmina com um golpe que estilhaçou a corrupção do solo. Unindo os paladinos de Azeroth e o Punho de Prata, Tirion fundou a Cruzada Argêntea. Eles foram a vanguarda incontestável na invasão de Nortúndria. Na Fortaleza do Tirano, no topo da Cidadela da Coroa de Gelo, foi a fé de Tirion que quebrou as correntes gélidas do Lich Rei sob Azeroth. Nem todos os portadores da luz seguem o mesmo caminho. Humanos e anões seguem a fé da Igreja da Luz Sagrada.
enquanto os Taurens, andarilhos do Sol, reverenciam o deus Sol Anche, cujo poder pode se manifestar como chamas vermelhas. Os Cavaleiros Sangrentos pedem a bênção da nascente do Sol para exercer seus poderes sagrados. No ancestral Império Zandalari, os prelados Andalares outrora receberam seus poderes sagrados do Loa dos Reis, Rezan. E assim, a luz fortalece seus mais leais portadores através do cosmos. Cada filosofia à sua maneira de devoção. Durante a terceira invasão da Legião Ardente, os Paladinos entenderam que suas divisões internas eram um luxo que o universo não podia pagar. Sob o teto sagrado do Santuário da Luz, oculto debaixo da Capela da Esperança da Luz, todas as ordens unificaram-se sob um único estandarte, liderados pelo Grão-Lorde dos Paladinos de Azeroth. Eles levaram a guerra até o planeta natal dos demônios Argos, lutando lado a lado com o exército da luz do Naru-Zira. Essa conexão com o cosmos estendeu-se até as terras sombrias. No reino celeste de Bastião, os paladinos descobriram que os princípios dos Quirianos, a abnegação, a justiça e o dever, eram um reflexo exato das virtudes que Alonso Faol havia pregado anos atrás na superfície de Azeroth. Eles viram que a justiça que defendiam em vida ecoava na própria estrutura da alma no pós-morte. Diferente dos Cavaleiros da Morte, que são impulsionados pela agonia e pela fome eterna, o Paladino é movido pela convicção. A luz não se importa com facções. Ela responde à fé inabalável do portador e à retidão de suas próprias ações. É por isso que, mesmo em tempos de guerra entre a Horda e a Aliança, o Paladino permanece como um farol de ordem no meio do caos. Eles são o escudo que absorve a escuridão e o martelo que pune a corrupção. Eles sacrificam suas vidas pelo dever com seu povo e pela responsabilidade de carregar a esperança para os vivos, aqueles que purificam a terra para que a vida possa, contra todas as trevas, brilhar mais uma vez.